coração, tua palavra, teu corpo e sangue. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região de Gerasenos. Logo, quando Jesus saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saiu de um cemitério e foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinham sido amarrados com algemas e correntes, mas ele as arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe e endemoniado, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: O que há entre mim e ti, Jesus, Filho do Altíssimo? Eu te peço por Deus, não me atormentes. O homem falou assim porque Jesus tinha dito: Espírito impuro, saia deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o seu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. Os espíritos impuros suplicaram: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus deixou os espíritos impuros, saíram do homem e entraram nos porcos. E a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. As pessoas foram ver o que tinha acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestindo no seu perfeito juízo. Ele, que antes via, estava possuído pela legião e ficavam com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram para as pessoas o que tinha acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a suplicar que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem tinha sido endemoniado e pediu-lhe que o deixasse a ficar com ele. Jesus, porém, não deixou e, em troca, lhe disse: Vá para casa, para junto dos seus, e anuncie para eles tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por você. Então o homem foi embora e começou a pregar pela Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos, hoje, segunda-feira, dia 29 de janeiro, saúdo a todos, de modo especial todos que estão assistindo aqui. Hoje celebramos mais uma vez no Evangelho de Marcos Jesus que sai da região da Galileia e vai ao mundo, né? Ele sai em toda a Judéia para proclamar o Evangelho, expulsar demônios, curar aqueles que estão precisando. Jesus, como eu já falei várias vezes, podia ter negado esta missão, mas ele aceitou. Ele aceitou aquilo que era de conhecimento dele. Então ele foi. Aí eles estavam chegando lá
no local onde eles iam proclamar a palavra mais uma vez. E eles encontram um demônio que já tinha, que tinha habitado num corpo de um homem que vagava o cemitério. Este demônio, ele vagava pelo cemitério e ninguém conseguia algemá-lo, prendê-lo, retirá-lo daquele corpo. Aí vem o primeiro ensinamento. Só Deus resolve. Veja bem o que eu acabei de dizer. Ninguém conseguia amarrar aquele homem, selar aquele homem, prender aquele homem. Só Deus resolveu. Aí Jesus chegou, olhou para ele, perguntou por ele. Primeiro o homem exclamou, né? O endemoniado exclamou. Então Jesus, após uma longa conversa com ele, não o expulsa. Aí vem o primeiro ponto. Todo demônio é mau, mas nem todo demônio quer ser mau. Aquele demônio reconheceu, aquele endemoniado reconheceu que ele não era digno de estar perante Jesus. Ele suplicava para sair daquele corpo. É um caso inusitado, como a gente viu no Evangelho. Ele suplicava para sair daquele corpo. Ele pedia, me mande para aqueles porcos. Jesus fez e os porcos se afogaram. Então ele retornou. Aí a gente parte para a ideia. Quando a gente quer, com a graça de Deus, a gente consegue fazer. Quando a gente suplica a Deus, quando a gente tem a força e a esperança de Deus, a gente consegue fazer coisas dignas e fortes para com Ele. Vejamos um caso de um senhor de um padre com 83 anos de idade. Esse padre, há muitos anos atrás, junto com uma irmã, queriam proclamar a palavra de Deus para todos aqueles que vissem na frente. Então, após muitas coisas, muitas missões, né? Após muitos horários alugados em várias emissoras, eles resolveram montar a emissora deles. Compraram uma chácara, um terreno enorme, e construíram lá o que hoje é chamado Rede Século XXI. Hoje esse padre completa 83 anos de vida e todos os que falam com ele são escutados com a maior humildade de todas. O nome desse padre, Padre Eduardo. E ele, com a graça de Deus, construiu aquela emissora. Você pode perguntar para ele e ele vai responder isso. Não foi só eu que construí, nem só eu, nem a irmã Luísa que construímos a emissora, mas também Jesus, que nas suas mãos benditas e chagadas nos ajudaram a construir aquilo. Quando a gente quer e quando a gente entende o que Jesus quer para a nossa vida, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Agora vamos parar um pouquinho para pensar. O que será que Jesus quer para a nossa vida? Às vezes no silêncio, como eu já falei várias vezes, no lugar à parte, no você se retirar no lugar à parte, você descobre isso. E você vai saber responder a pergunta. Veja bem,
O endemoniado entendeu que ele não era digno de Jesus, não era digno de lutar contra Jesus. Tanto que depois de ele reconhecer tudo aquilo, ele queria ir junto com Jesus. Só que Jesus não deixou. E aí Jesus falou: vá e proclama o meu evangelho. E assim ele fez. Agora a pergunta é a seguinte: o que Jesus quer para a nossa vida? Aqui ele entendeu. Será que a gente consegue entender? Então, no instante de silêncio, peçamos essa graça a Deus para a nossa vida. E em pé rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que neste final de dia fique na paz e na alegria do Senhor. Amém.